Queridos, vamos fazer uma breve reflexão sobre os Salmos, capítulo 123. Vou fazer a leitura e depois fazemos alguns comentários e então estaremos mais preparados, né, para receber a instrução que virá logo em seguida. Como temos também entendido, este momento inicial, onde nós fazemos algumas reflexões, eles são muito importantes para nós, né? Nós somos exortados, como se fôssemos lembrados da nossa origem, da nossa natureza, como se nós fôssemos lembrados que nós já tivemos, em algum tempo das nossas vidas, contato com esta palavra. Não estamos falando do texto bíblico em si, mas com o Espírito de Deus, com a instrução que está sendo dita para nós desde que nós aportamos neste mundo e que temos consciência de que somos um povo que Deus vem instruindo, né, como filhos de Abraão. Então, esse momento é o momento onde nós somos exortados, aonde a nossa alma, nossa mente, ela é estimulada a se desligar um pouco das coisas do mundo, das nossas vidas, das nossas dores, das nossas aflições, que são naturais da nossa experiência, para que nós possamos atentar para a instrução que está aqui. É muito importante que nós entendamos assim, que nós saiamos um pouco daquele espírito de que nós estamos dentro de uma igreja e naquele momento ali é um momento que nós estamos fazendo o exercício da nossa fé e então, pronto, já estamos cumprindo com a nossa obrigação. Não, nós estamos aqui para ser instruídos numa ciência, nós estamos aqui para ser instruídos nessa ciência, um conhecimento profundo das coisas de Deus, que estão aqui embutidas nestas letras, e que o Espírito, por misericórdia, por amor a nós, nos faz compreender. Então, estejamos então atentos. Este salmos, ele faz parte, eu gosto bastante dos salmos que faz parte do Cântico dos Degraus, né? Se vocês já perceberam, e ele faz parte desse bloco de canções que o povo de Deus cantava quando descia a Jerusalém. Então, diz este aqui, Salmos 123. A ti levanto os meus olhos, ó tu que habitas nos céus. Assim como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores, e os olhos da serva para as mãos de sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Tem piedade de nós, ó Senhor. Tem piedade de nós, pois nós estamos assaz fartos de desprezo. A nossa alma está extremamente farta da zombaria daqueles que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Então, existe assim aqui dois aspectos que eu penso que nós podemos refletir, né, receber esta palavra. Antes de entrar nesses dois aspectos, ele faz um clamor, como nós precisamos fazer, né? O salmista aqui faz um clamor, dizendo que deseja entrar em contato, em comunhão com a mente de Deus. Diz assim: a ti levanto os meus olhos, ó tu que habitas nos céus. Então, este aspecto deste clamor que faz esta palavra é algo que nós também precisamos buscar, não é? Nós precisamos todos os dias levantar os nossos olhos, a nossa mente, a nossa alma para Deus. Todos os dias nós precisamos sentir em nosso coração essa necessidade. Como nós temos necessidade de tomar água para a nossa sede, de comida para o nosso corpo, como nós temos essa necessidade, nós temos que sentir também em nosso coração, em nossa alma, uma necessidade de buscar comunhão com o nosso Deus, logo que nós abrimos os nossos olhos. A hora que nós abrimos os nossos olhos, despertamos do nosso sono, porque quando nós estamos dormindo é como se estivéssemos mortos, nós não estamos vivendo, não é verdade? Então, quando nós somos despertados por Deus, porque é Ele que nos restitui a vida, não é mesmo? Todos os dias, novas são cada manhã, nós temos que pensar em nosso Deus, levantar
os nossos olhos, a nossa mente, o nosso pensamento para Deus, dizer, Senhor, obrigada pela noite que nós tivemos, que eu tive, obrigada por tudo que está à minha volta, obrigada, meu Deus, pela saúde que eu tenho, e aí, se nós estivermos enfermos, Senhor, me sustente este dia, me dê mais um dia de vida, cure a minha enfermidade, e assim vamos vivendo, irmãos, assim, o povo de Deus, ele é um povo que tem uma dependência de Deus, tem uma dependência de Deus, ele sabe que ele precisa olhar para Deus todos os dias, como uma alma que sabe de onde vem a sua vida, de onde vem a sua origem, aliás, qual é a sua origem, e por que está aqui na Terra. Como um filho pequeno olha para seu pai, não é? Como um filho pequeno, eu digo, olha para seu pai sem saber muito bem como é que aquele pai tira recursos para alimentar, ele nem pensa nisso, na verdade, a criança, não é mesmo? Mas ele sabe que ali tem a sua segurança. Se tem um pai, uma mãe ali dentro daquela casa, aquela criança se sente segura. Da mesma maneira que quando não existe esse cuidado, esse zelo, a criança ela se cria numa situação, numa condição de muita insegurança. E assim é essa imagem que nós precisamos ter na nossa relação com o nosso Deus. E aí, no versículo 2, ele diz o seguinte, ele faz uma analogia. Diz assim como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores e os olhos da serva para as mãos da sua senhora, assim os nossos olhos precisam atentar para o Senhor nosso Deus, até que ele tenha piedade de nós. Agora, vamos pensar bem esta imagem, irmãos. Primeiro, ele diz aqui que existe uma relação da nossa alma, do nosso comportamento, do nosso fazer, da forma como nós nos movemos em nossa vida, no mundo, que tem uma estreita relação com a forma como nós nos relacionamos com Deus. Os irmãos perceberam? Ele diz assim como o servo olha para o seu senhor, da mesma maneira, é desta maneira que nós precisamos, que os nossos olhos precisam atentar para Deus. Quer dizer, se nós não olhamos diante de nós, nós não consideramos que em nossa vida, diante de nós, exista nenhuma autoridade que possa estar, de alguma maneira, nos orientando em todos os aspectos da vida. Não é? Se hoje, neste mundo que nós estamos vivendo, a característica principal dele é a autossuficiência. A característica principal das almas, das pessoas, do ser humano que habita neste mundo atualmente é a autossuficiência. E olha, irmãos, não precisa que nós façamos nenhum esforço, aliás, esforço algum para perceber isso. Basta nós olharmos as relações que nós travamos dentro das nossas próprias casas. Quem se submete a quem? Verdade? Nós temos dificuldade de nos submeter à instrução que vem pela palavra de Deus, irmãos. Quanto mais alguém nos dizer alguma coisa, vamos por ali, vamos nos aconselhar dessa maneira ou daquela outra. Hoje nós estamos vivendo um panorama que é absurdamente desconstrutor, vamos dizer assim, das boas relações que nós temos entre nós como homens e mulheres. Porque nós não admitimos que ninguém nos instrua em absolutamente nada. Até mesmo nas questões da saúde, nós sabemos tudo. As relações estão degeneradas, essa é a palavra que nós precisamos entender. Então, aqui existe uma situação que é um servo e um senhor. Nós somos servos. Nós temos que aprender, nós precisamos aprender a ser servos. Nós somos servos olhando para senhores. Da mesma maneira que nós somos filhos olhando para um pai. Ele diz, do jeito que as servas olham para a sua senhora e os servos olham para os seus senhores, assim mesmo nós precisamos, nossos olhos precisam atentar para Deus. Então, não existe nenhuma chance de nós termos comunhão com Deus se a nossa postura diante da vida é de autossuficiência.
Não existe relação da nossa alma com Deus, não existe comunhão da nossa alma com Deus. É desfavorável. Os irmãos compreendem? Isso quer dizer que não tem nada a ver com religião, porque eu posso estar dentro de uma igreja, saber tudo das Escrituras, ter todo o conhecimento, inclusive construído de toda a história da humanidade, saber tudo que está escrito aqui, a letra, e aonde estão os livros e tudo mais, e não me submeter, ser uma alma soberba. Os irmãos entendem? Então, isso não tem a ver com o cumprimento de normas dentro das religiões. E nem mesmo a cumprimento de normas mesmo. Então, olha a situação que nós estamos neste mundo, irmãos. Há muito tempo, desde que Moisés apresentou este Deus, que Deus se apresentou para o povo por meio de Moisés, Moisés apresentou ali algumas normas, alguns critérios, vamos dizer assim, que faz parte das leis universais da vida de relação. E se a gente for prestar bem atenção, irmãos, nós que estamos aqui nesta sala, nós que estamos aqui assistindo este estudo, todas as semanas, no YouTube, aonde nós estivermos, nós temos que olhar bem para estas normas, chamadas leis, que na verdade são instruções. Então, ele diz, eu sou o teu Deus, eu sou o teu Deus, eu sou o único Deus, eu sou o teu Senhor. Olha para mim, ama o teu Senhor de todo o teu coração. Essa é a base de tudo, é o começo de tudo. Então, o começo já está prejudicado. Em seguida, ele fala, não vai adorar nada que seja material. Podemos prestar atenção no que está acontecendo. Não estou falando do mundo, irmão, estou falando entre nós. Não tome meu nome em vão. Não fale em meu nome se você não tem comunhão comigo, se você não quer a instrução do meu espírito, se você não quer ser guiado pelo meu espírito, não fale em meu nome, não tome o meu nome em vão. Guarde um dia da semana para ter comunhão comigo, para refletir sobre a tua vida. Um dia da semana. Não podemos trabalhar todos os dias da semana sem nenhuma preocupação com a instrução da nossa alma. É um dia. Nós achamos assim, às vezes, até enfadonho, que nós tenhamos 2 horas dentro de uma igreja, dentro de uma comunidade. Terminando a pregação, quando estávamos reunidos, presencialmente, a hora que nós terminamos a oração, grande parte dos irmãos já estavam lá na porta da rua para ir embora, fora os que dormem, não é, irmãos? Ele pede um dia, 24 horas. Nós achamos muito 2 horas, 3 horas. E aí, por aí vai, honra teu pai e a tua mãe. Olhemos para as relações que estão postas hoje neste mundo. Olhemos bem, nós temos que fazer essas reflexões. Nós estamos sendo aqui exortados para que o nosso espírito seja favorável para receber a instrução daqui a pouco, irmãos. Honra teu pai e tua mãe não significa só cuidar do pai e da mãe. Está aqui, eu estou pagando um cuidador para meus pais já estão velhinhos, não é? Não é isso que significa honrar pai e mãe, é colocá-lo num lugar alto, da mesma maneira que nós colocamos Deus. A nossa relação com a vida é a nossa relação com Deus. Isso precisa ser muito claro para nós. Honra teu pai e tua mãe. Qual é o lugar que nós colocamos nosso pai e nossa mãe? Ah, não sabia disso. Sabíamos sim. Sabíamos sim. Somos cristãos. Claro que sabíamos. Não mate, não adultere, não furte, não roube, não acuse teu irmão, não acuse teu irmão, não cobice nada do teu irmão, não tenha inveja das pessoas, de nada do que as pessoas têm, não eleja uma pessoa para você ser como ela, porque você não vai ser como ela. Não existe 2 pessoas iguais no mundo, irmãos. Deus nos fez diferentes e colocou cada um no corpo conforme lhe aprouve colocar. Nem todo mundo é olho, nem todo mundo é nariz, nem todo o corpo é olho, como diz o apóstolo Paulo, nem todo o corpo é nariz, nem todo o corpo é dedo. Mas todos fazemos parte de um corpo, portanto, não somos iguais. Não inveje, não cobice nada do teu irmão, porque o que é teu é teu. Deus fez assim. Portanto, a nossa relação com Deus precisa ser a nossa relação que nós temos com a vida, no movimento da vida, no desenvolvimento das nossas atividades, irmãos. Vamos perceber bem se nós identificamos alguém a quem nós nos submetemos
O apóstolo Paulo diz que nós precisamos aprender a nos sujeitar uns aos outros. Todos sabemos, se estamos sendo instruídos numa ciência profunda, irmãos, prestemos atenção no que está acontecendo à nossa volta. Prestemos atenção, porque, por vezes, pode ser que nós estejamos achando que nós estamos recebendo a instrução, mas nós estamos ainda em dúvida em relação ao tempo que nós estamos vivendo. É isso que acontece muitas vezes. E aí, depois, esse é o primeiro aspecto que nós temos que refletir. Depois, este salmo diz assim: olha, Senhor, tem piedade de nós, porque nós estamos fartos de desprezo. Desprezo de quem? Daqueles, desprezo e zombaria daqueles que vivem à vontade. O que significa isso? Significa que as almas, os homens deste tempo, estão vivendo a sua própria vontade. Vendo a vontade é sem nenhum compromisso com as instruções de Deus, sem nenhum compromisso com as leis universais da vida postas desde a criação, sem nenhum compromisso com esta palavra, com este Deus de Israel, que falou e que chamou Israel desde o princípio. E nós estamos fartos da zombaria, porque eles zombam da palavra de Deus, zombam de Deus, portanto, zombam de nós. E aí, esta palavra pede, diz, Senhor, tem piedade de nós, nos ajude, pois estamos fartos de desprezo. Hoje, a boca daqueles que proferem a palavra de Deus está fechada. Nós não podemos, nós que anunciamos este Deus vivo, não podemos falar daquilo que está posto, irmãos, nestas escrituras aqui. Nós não podemos falar abertamente mais. Os irmãos já perceberam isso? Porque somos tidos como loucos. Como disse o apóstolo, isso ele já viveu desde o começo, desde o princípio, no seu desenvolvimento do seu trabalho, na época de Jesus. Somos tidos como loucos, porque o que está posto no mundo é uma desestruturação das coisas, não é? Uma desagregação das coisas de Deus, é uma desvalorização do amor, é uma desvalorização das relações, é uma desvalorização do respeito, de tudo, dos deveres. Deveres, não existem deveres. Quando nós cumprimos os nossos deveres, os nossos direitos são estabelecidos. Isso está esquecido. Se a gente fala algo dessa maneira, nós somos imediatamente rechaçados. Imediatamente. Dentro das nossas casas mesmo. Não precisa ir muito longe, não. Então, a nossa alma está extremamente farta da zombaria dos que vivem à vontade. Viver à vontade significa viver segundo o seu próprio pensamento, sem nenhuma preocupação com a instrução que está aqui neste livro, sem nenhuma preocupação em ser instruído, porque estamos, então, com o nosso coração cheio de nós mesmos, que chama soberba isso, não é? Chama soberba. Então, ele diz assim, o povo de Deus, o povo que tem comunhão com Deus, verdadeiramente. Estamos falando de povo religioso, estamos falando do povo que tem comunhão com Deus verdadeiramente, a alma que se alegra com as coisas de Deus, com a instrução de Deus, com a ciência de Deus. Está farta da zombaria e do desprezo dos soberbos, daqueles que têm autossuficiência, daqueles que não admitem que sejam instruídos em absolutamente nada. E a semana passada nós tivemos uma instrução muito grave, muito séria acerca do tempo que nós estamos vivendo e da atitude que muitos de nós, não é, que estamos aqui neste lugar, recebendo esta instrução, estamos tendo em comunhão com o Espírito do mundo. Que o Senhor, Deus de Israel, cheio de misericórdia, como é a sua grande misericórdia, possa ter piedade de nós. Nos conduzir em segurança até esse lugar que nós tanto desejamos, que é esse lugar, este reino, este tempo de paz que nós ansiamos e pelo qual nós estamos no mundo. Para estabelecimento desse tempo, irmãos, nós cremos e nós pedimos a Deus que não demore, que o Senhor nos ajude, nos proteja e que abençoe o nosso pastor nesta noite. Amém. Bem, nós estamos num momento muito especial de convivência com a palavra,
recebendo instruções preciosas que nos permitem ajustar a nossa conduta. E é preciso mesmo que a gente faça esses ajustes. Nós que estamos à frente da comunidade, a gente tem ficado preocupado, porque não temos mais tido oportunidade, por razões óbvias, de nos reunirmos presencialmente. E isso faz com que os irmãos eles fiquem um tanto distantes daquela força, daquele poder que se manifesta quando nós estamos congregados. Por isso, as nossas reuniões de estudos e também de apresentação da palavra tem sido o momento da nossa congregação, do nosso encontro com Deus. E a gente tem visto que esse ano, especialmente, o mal está tomando, o ano que terminou, né? Começando agora um ano novo, mas esse período que terminou, ele o mal tomou uma forma bem diferente daquilo que nós estávamos acostumados. E parece mesmo que está havendo uma grande separação. E é pesado para nós, eu acho que, olhando aí para a vida dos profetas, que eram os homens enviados de Deus, é pesado para nós ficarmos admoestando as pessoas, sabe? Tentando mostrar para elas o equívoco que muitas vezes elas estão envolvidas. E a gente chega à conclusão, em certos momentos, que talvez seja melhor deixá-las. Há situações que não há mais o que fazer. As pessoas se deixam enganar por Satanás, estão envolvidas com coisas que não convém, não precisa nem estar levando em conta qualquer princípio ligado às Escrituras, mas estão envolvidos com coisas que não convém verdadeiramente. E a gente sabe que o resultado não vai ser bom. Mas há situações que não há muito o que fazer, temos que deixar a pessoa entregue, né? Como dizia o apóstolo Paulo, entregue a Satanás, para ver se no dia do juízo há possibilidade de salvação da alma. Né? Então temos que estar devidamente atentos, né, a essas necessidades de ajustar a nossa conduta. As coisas verdadeiramente não vão bem. Antes de nós iniciarmos aqui o nosso estudo de hoje, eu queria pedir aos irmãos que, durante as nossas reuniões próximas, que chegassem antes das 8 horas na sala. Vamos combinar assim, quem chegar depois das 8 horas não vai entrar. Vão para o YouTube assistir lá no portal. Tá bem? Porque, embora vocês não saibam, para nós que estamos trabalhando com a palavra aqui, toda vez que chega alguém tarde, aparece aqui na nossa frente que a pessoa está esperando na sala. Aparece uma barra grande aqui na nossa tela, né? Vocês não veem, mas nós estamos vendo. Então, para nós que estamos explicando as coisas, estamos no meio de uma busca por um entendimento, para apresentar a exposição das ideias, cada vez que aparece essa barra, atrapalha a gente. A gente fica meio assim, sem saber para onde ir, não é? Então, assim, os irmãos poderiam dar uma ajustada nos relógios, né? Tem pessoas que chegam 15 minutos depois, 5 minutos depois, até às 20 horas você pode entrar. Quando a gente começar, você vai entrar na sala e não vamos colocar vocês mais para dentro. Vocês vão lá para o YouTube ver no YouTube. Acho que é melhor. Né? Então, está chegando meu irmão agora, já apareceu uma barra aqui na minha frente, uma hora dessa. Então, eu quero dizer aos irmãos que essas coisas nós precisamos combinar. Né? Senão fica difícil a gente trabalhar.
Uma outra coisa complicada também é o chat, né, que tem aqui essa coisa que a gente escreve aqui, as mensagens para os irmãos. Toda vez que vocês escrevem uma mensagem para todo mundo, ela aparece aqui na nossa frente. Né? Também é outra coisa que tira nossa atenção, às vezes interrompe o trabalho, não quer saber que capítulo que nós estamos trabalhando. Né? É o caso do nosso irmão Carlos Velani, hoje que está aí na sala. Queria saber que capítulo que era. Por quê? Como ele chegou tarde, ele não viu, a gente abriu o estudo, dizendo os capítulos e tal, etc. Então, é só um exemplo, viu, irmão? Assim, toda semana tem acontecido coisas assim. Então, se vocês forem usar o chat para falar com uma pessoa, embaixo do chat tem uma opção que você escolhe a pessoa. Você escolhe só ela ver a mensagem. A gente que está aqui falando não vê. Então, durante a exposição, a gente tem que procurar evitar, o máximo possível, tirar a atenção dos expositores, porque eles estão trabalhando, estão buscando pensamento, tentando fazer o possível para que haja instrução geral, inclusive deles. Então, eu peço a gentileza dos irmãos ajustar os relógios para chegar um pouquinho antes, porque o que justifica você chegar 10 minutos, 15 minutos atrasado? Nada justifica. Não chegou depois das 20 horas, vai direto lá para o portal, para o YouTube, vai assistir por lá. É melhor do que vocês ficarem aí na sala, porque nós não vamos colocar vocês mais para dentro. Tá bem? Fica combinado assim. Às 20 horas a gente para de colocar o pessoal que chegou atrasado, não vai entrar mais. Vamos deixar combinado dessa forma. Tá certo? Muito bem. Vamos ver se assim a gente consegue a paz necessária para as atividades. Nós estamos examinando o capítulo 8 do livro Provérbios. Nós paramos na última reunião de estudos, nós paramos no versículo 17. Eu tenho afirmado para os irmãos que nós suspeitamos que esses 10 primeiros capítulos de Provérbios, eles podem ter sido escritos pelo rei Davi. Eles podem ter sido escritos pelo rei Davi, pai do rei Salomão, a quem se deu crédito todos esses escritos. A gente percebe que nessa introdução de Provérbios, esses primeiros capítulos, encontramos aí o ponto alto da sabedoria, da ciência de Deus. E assim, nós temos que tirar o mais que pudermos desses ensinamentos, porque eles revelam muitos princípios importantes para a nossa instrução geral, para a gente entender como funciona a criação de Deus. Isso é muito importante. É claro que não vamos deixar de lado a instrução moral, as regras de conduta. Estamos sempre comentando sobre isso em quase todos os instantes, né? Quando estamos trabalhando com a palavra. Mas entender o mecanismo das coisas e como tudo funciona é fundamental para nós. É o alicerce que vai nos preparar para uma vida superior. É nesse alicerce que nós vamos encontrar sustento para a gente poder enfrentar as tribulações que virão, porque elas estão apenas começando no mundo, é só o começo, né? É um treinamento para a gente poder enfrentar o que nós ainda teremos que passar. Esses capítulos, esses 10 primeiros capítulos, eles insistem em nos dizer que existe no universo uma fonte de inteligência. Essa fonte de inteligência, os pensadores gregos e alguns rabinos judeus, alguns mestres, eles sabem que é o Deus manifesto. Este Deus manifesto foi chamado de Logos ou de Verbo, segundo o Evangelho de João. Os católicos e evangélicos, os cristãos, de uma forma geral, eles admitem que este verbo seria o próprio Jesus. Mas isso não tem
muito a ver, não tem nada a ver, aliás, com os ensinamentos do próprio Cristo. E nem das Escrituras de uma forma geral, né? Porque sabemos que Jesus é o nosso irmão mais velho, é como o nosso guia, o nosso pastor, aquele que ficou com a responsabilidade de salvar o seu povo e de trazer a ressurreição, trazer a vida eterna para essa humanidade. Então, é como um irmão mais velho. E esta ideia, este pensamento, ao contrário de acharmos que ele é o próprio Deus, encontra-se fundamento nas Escrituras, em muitas passagens. Esta fonte da inteligência parece que é a fonte da inteligência universal. Então, se for como nós pensamos, como outros pensadores do passado, outros homens que investigaram a origem das coisas, essa inteligência ela permeia toda a criação. É a manifestação relativa do próprio ser eterno, do ser que sempre existiu, que é o nosso Pai. Então, isso está por toda parte. Nesses primeiros 10 capítulos, nós encontramos várias instruções que tratam desse logos, desse verbo, dessa fonte de inteligência, de sabedoria. Aqui no capítulo 8, ele trata justamente desse tema, né? E nós vamos fazer aqui algumas colocações, nós já lemos e estudamos até o versículo 16, é como se o próprio logos, o próprio verbo, a fonte da inteligência, da sabedoria, estivesse se dirigindo àqueles que se interessam por aprender. Então, se nós não nos dispusermos a aprender, nós não vamos a lugar nenhum. Hoje é muito difícil as pessoas se deixarem instruir. A nossa irmã Wanda já, na sua abertura, falou dessas dificuldades. Ninguém quer saber de aprender coisa nenhuma, porque todo mundo pensa que sabe. E essa internet, essas redes sociais nos nossos dias, tem sido fonte de grande prejuízo para as pessoas, porque elas imaginam que são uma coisa que elas não são, e elas pensam que sabem uma coisa que não sabem. Mas, no entanto, o espírito do mundo, que se propaga através desses meios de comunicação, ele sempre convence as pessoas. E elas ficam aí se achando, né? E vão descobrir que as coisas não são bem como elas pensam assim que morrerem. E podem acabar na escuridão, podem acabar nos infernos, como condenados. Então, nós que somos o povo de Deus, o povo das Escrituras, temos que saber que a nossa existência, desde o ponto zero até o ponto máximo, onde fecha o ciclo criativo, né, falando agora de uma coisa mais profunda, nós estamos em constante aprendizado, porque o aprendizado é uma dilatação da consciência. A consciência da alma, ela vai dilatando à medida que ela vai vivendo experiências existenciais, porque ela foi criada para isso. Então, não existe nenhum tempo que nós vamos deixar de viver uma existência terrena para poder morar no céu com Deus. Isso aí é uma concepção bastante comum, existente nas doutrinas do Oriente e algumas doutrinas que andam aqui mesmo no Brasil, né? Que é de conhecimento de todos. Ninguém vai morar no céu com Deus, esquece isso. Tá bem? O lugar da nossa habitação é no universo, na criação de Deus. Toda vez que nós vivemos uma vida, a nossa consciência se expande mais e ela compreende melhor as coisas, mesmo essas almas mais simples. Parece que não estão aprendendo nada, mas estão sempre avançando. Toda a existência da alma acrescenta sempre uma expansão consciencial. Então, à medida que essa consciência se expande, ela percebe melhor a realidade que está à sua volta. E o dia a dia faz com que a alma aprenda a lidar com essa realidade. Por isso a vida é uma coisa maravilhosa, é uma experiência fantástica para todos, tanto para os mais entendidos, mais velhos, mais experimentados,
como para os mais simples também, porque é a única forma deles um dia serem experimentados também. Então, tudo está no comando e no poder do Deus de Israel. Tá bem? Então, essa sabedoria, essa fonte de inteligência, o Logos divino, parece falar aqui com a gente. Ele diz assim, a partir do verso 17 do capítulo 8 do livro Provérbios. Ele diz assim, eu amo aos que me amam, e os que cedo me buscarem me acharão. Riqueza e honra estão comigo, assim como os bens duráveis e a justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e os meus ganhos, mais do que a prata escolhida. Então, aqui nesses primeiros versículos, né, do nosso estudo de hoje, o que essa fonte da inteligência ela está nos revelando? Primeiro, que ela tem uma ligação com todos nós. Por quê? Porque nós também somos como se fosse miniaturas dessa fonte de inteligência. A nossa inteligência não funciona sem ela. Nós somos raios de luz de uma potência que é infinita no seu poder. Podemos afirmar desse modo também para facilitar o entendimento. Então, ela diz que ama aqueles que amam o entendimento, a sabedoria, o aprendizado, o sentido inteligente das coisas, que é a racionalidade. Eu falo isso porque é muito comum hoje a conduta religiosa tradicional, as pessoas não sabem de nada, as pessoas são papagaios a repetir chavões que leem nas escrituras, achando que sabem de alguma coisa, ou que escutam de pastores, de padres, de pregadores, de mestres, de gurus, e está cheio disso por aí. Então, as pessoas ficam repetindo como papagaio. Na verdade, elas não sabem de nada. Então, quem está em busca da verdadeira sabedoria sabe que o aprendizado é uma coisa constante. O aprendizado é em cima de coisas que são racionais, que são inteligentes. A obra de Deus é perfeita, é uma coisa maravilhosa. E não dá nem para a gente imaginar. Né? Inimaginável, de tão grandiosa, de tão fantástica que é a obra de Deus. Nós nos sentimos pequenos, como uma formiguinha diante de uma coisa grandiosa. Mas todas as portas do saber, elas estão abertas para nós. Todas as portas do saber. E a sabedoria quer que a gente se aproxime dela. E quer que façamos o mais cedo possível. Então, os que cedo me buscarem me acharão. O que podemos tirar disso? Com certeza, nós que somos pais, que temos os nossos filhos, precisamos instruí-los, ajudá-los, desde pequenos, a se interessar pelas coisas de Deus, a conhecerem a natureza, a conhecerem a beleza das coisas, das plantas, dos insetos, dos bichos, dos rios, dos mares, das nuvens, a importância da chuva, o nascimento das plantas, das coisas, do alimento que Deus nos dá, e tudo aquilo que está à nossa volta, a grandiosidade do cosmos. Podemos fazer isso. Né? Essa tarefa não pode ser entregue aos professores, às escolas, que hoje, infelizmente, estão um pouco fora do trilho, né? Como todas as coisas estão fora do trilho. Mas não podemos entregar aos professores a tarefa de instruir os nossos filhos nas questões de Deus, nas questões relacionadas com a criação, embora eles lá na escola eles vão estudar, vão ter contato com a ciência dos homens, que é a observação dessa obra de Deus, e também dos aspectos morais. Quando você perceber sempre que o seu filho vem da escola, da universidade, seja do que for, com conceitos
distorcido sobre vida, sobre casamento, sobre sexualidade, tudo isso, você mesmo em casa. Senta com ele, mostra que Deus tem os modelos, que existem regras que nós precisamos seguir. Não são regras religiosas, são regras da própria natureza, que se aplicam a todas as pessoas. Se elas não quiserem seguir a vida delas, fazer como elas quiserem, como sempre fizeram, né? O resultado depois vai ser colhido. Às vezes aqui mesmo na vida, por várias provas e tribulações, e às vezes depois, quando elas morrerem. A alma do outro lado começa a entender que a coisa não é bem do jeito que ela pensava. Então são leis naturais, nós precisamos ensinar isso para os nossos filhos. Fazendo isso, o que a gente vai estar aqui em relação a esta instrução? Nós vamos estar fazendo. Nós vamos estar fazendo as nossas crianças, os nossos filhos, encontrar o mundo da inteligência, da sabedoria bem cedo. Não é sabedoria simplesmente de escola, não, isso é uma coisa comum. Da sabedoria das coisas que estão além do que nós vemos. As nossas crianças, desde cedo, devem ter contato com o mundo de Deus, com o mundo divino. Elas precisam saber que nós somos deuses vivendo na criação do nosso Pai. Isso é fundamental. Por isso, desde cedo, nós devemos conduzir os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Isso se nós formos o povo de Deus. Aqueles que não são povo, aqueles que gostam do mundo, né? Tem pessoal que gosta, ciência, não sei o quê e tal, métodos que os homens criaram, né? de estudo, de não sei o quê, de educação, blá, 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 enfim. Quem quer seguir esse pessoal, aí segue, não tem problema não, tá? Tudo certo. A instrução daqui que nós estamos tratando, ela se relaciona apenas às almas que se consideram o povo de Deus, aqueles que foram chamados para cumprir uma tarefa muito relevante, tanto no período das mudanças que vêm sobre a Terra, quanto no período posterior. Então, riquezas e honra estão comigo, assim como os bens duráveis e a justiça. Será que a fonte da inteligência está tratando aqui das riquezas terrenas, somente dos bens materiais? Ele fala aqui de prata, de ouro. Por quê? Porque o homem sempre deu muita importância a isso. Naquela época, já falavam das coisas materiais, ouro, prata, como uma coisa de grande importância, tesouros que as pessoas procuravam, pedras preciosas, tanta coisa assim. Então, a Escritura ela faz frequentemente uso desses tesouros, dessas pedras preciosas e riquezas, como uma imagem de relação com aquilo que a inteligência divina tem a nos oferecer. Então, é claro que ele não está falando aqui de riquezas materiais. E quando ele fala de bens duráveis, ele quer dizer que sempre que você construir alguma coisa sobre um alicerce sólido, essa coisa permanecerá. Isso é a imagem dos bens duráveis que ele está falando para nós aqui no versículo 18. Também é casa construída sobre a rocha. E rocha é o Senhor. Né? O Senhor, que é o nosso Deus, o Cristo, ele é a rocha firme, sobre a qual nós vamos edificar a nossa casa, sobre a qual um dia toda a humanidade vai edificar a sua casa. Por quê? Porque ele é o enviado. Ele é o enviado dos planos mais altos da criação. Tá bem? Ele entrou onde ninguém entrou. Por esforço dele mesmo, segundo as Escrituras. Não sou eu que estou inventando isso, não. É por esforço dele mesmo. Por honra dele mesmo. Mais que os seus irmãos, segundo as Escrituras, ele foi escolhido por estar devidamente preparado para desempenhar a sua missão. Missão crística, de salvar o povo e de salvar essa humanidade da sua ignorância. Então, um dia esse planeta vai reconhecer quem é o Messias, quem foi o enviado. Uma inteligência que vem das outras dimensões para poder tornar esse mundo um dia uma civilização decente, é isso que se espera. Então, esses são os bens duráveis. O versículo 19 repete mais ou menos a mesma instrução, dizendo que o fruto
mais precioso do que o ouro mais refinado, e os ganhos. Então, a pessoa só tem a ganhar sem andar com o Senhor. Só tem a ganhar, porque o Senhor cuida de tudo. Né? Não tem nada a ver com riquezas, preste atenção. Mas o Senhor nos dá tudo que precisamos. Tá bem? E segue aqui a leitura. Diz assim, faço andar pelos caminhos, versículo 20, os irmãos podem acompanhar com a gente aí. Faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para que faça herdar bens permanentes aos que me amam, e eu encha os seus tesouros. O pensamento é o mesmo. Eu faço andar pelo caminho da justiça, mas eu preciso procurar esse Deus, o Deus Altíssimo, o Deus de Israel. E eu posso fazê-lo através desse caminho, é o único caminho que nós encontramos com ele, né? Com o Verbo manifesto, com o Logos divino, a fonte da inteligência universal. São as Escrituras Sagradas. Por elas nós podemos ter acesso a esse Verbo, encontrar com essa fonte de inteligência que quer guiar a nossa vida. É ela que vai fazer com que nós andemos pelo caminho da justiça. O que é o caminho da justiça? É o caminho dos homens? Da justiça humana? Não. É da justiça de Deus. Em que se fundamenta a justiça de Deus? Algumas pessoas dizem, olha, pastor, os 10 mandamentos. Amém. E que mais? Tem mais 614 regras. Tá, tudo bem. Os judeus têm lá a sua concepção. O que mais? O Paulo falou isso. O Pedro falou aquilo. Tiago disse tal coisa. O João falou mais isso. Enfim. Se nós formos procurar aqui um tratado de orientação moral, nós vamos achar. Mas em que se fundamenta a justiça de Deus? Se fundamenta na lei do amor. Lei do amor. E não é o amor humano, é um amor que está além das coisas terrenas. Porque é o amor que está presente em todas as coisas, está presente na obra de Deus, na vida da formiga, no ritmo harmônico das partículas atômicas, na movimentação das galáxias, no mover dos cometas pelo espaço, dos mundos, das estrelas, de tantas coisas. Esse está em tudo presente o grande amor do Criador, porque ele é a manifestação de algo muito especial, irmãos, muito especial. Então, a lei do amor, isso foi colocado muito bem pelo nosso amado irmão mais velho, né, nosso primogênito, pelo Senhor, é a lei mais importante, é maior do que todas as demais leis que foram apresentadas. Porque essa lei, as demais dependem dela. Isso significa o quê? Que todas as outras regras foram feitas para você aprender a viver a lei do amor. Então, quando diz, você não deve mentir, é porque você, quando mente, você fere a lei do amor, você prejudica o seu irmão. Você não pode matar, roubar, adulterar e tantas outras coisas, e tantas outras regras e conselhos que são dados apenas para o cumprimento da lei do amor, que é a lei maior. Então, eu faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, né, que são os caminhos que nos levam a ter, quando chegar a época do juízo final, a verdadeira alforria, nós seremos libertos definitivamente da escravidão do pecado. Tá bem? É lá no juízo, viu? É lá que nós vamos receber a definitiva liberdade. Tá bem? Então ninguém fica se achando salvo, se achando maravilhoso, sábio, qualquer outra coisa dessa natureza. Então os bens permanentes aparecem de novo aqui no versículo 21. O Senhor me possui, ele começa agora aqui a falar de uma relação existente entre o Senhor, que é o nosso eterno Deus, e ele, que é o Logos divino, é o chamado Cordeiro de Deus. O Logos divino é o Verbo,
é o ser mais antigo da criação, porque ele é gerado antes de todas as coisas terem sido geradas. Não havia tempo, não havia espaço, não havia energia, não havia matéria, não havia abismo, não havia nada. Ele foi gerado em primeiro lugar, para que depois as demais coisas pudessem ser geradas. Então, aqui a partir do versículo 22, ele começa a falar dessa relação estreita que ele tem com o Senhor, que é o eterno Deus. O Senhor me possui no princípio de seus caminhos, versículo 22. Desde então e antes de suas obras. Olha como é importante, né? Desde então e antes das obras serem executadas. Desde a eternidade fui ungida. Né? Aqui está ungida porque eles colocam aqui como sendo a sabedoria, né? Mas é o Logos divino, desde o princípio, antes do começo da terra. Quando ainda não havia abismos, fui gerada. Quando ainda não havia fontes carregadas de águas. Antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros, eu fui gerada. Né? Aqui o certo seria eu fui gerado. É o Logos divino. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Nada havia sido criado quando foi gerada essa fonte de sabedoria e de inteligência. Porque sem criar fonte de inteligência, como é que vai se arquitetar a criação? Se a criação é fundamentada em inteligência. Qualquer coisa que você pegar, você pode examinar a natureza, qualquer coisa, uma pedra, uma planta, qualquer coisa. O ar, os gases, a energia, tudo tem uma inteligência presente que guia e que faz acontecer todas as coisas. Ora, que inteligência é essa, irmão? De onde é que ela veio? É da inteligência primordial, é do Logos divino, o ser que foi criado antes de todas as coisas. Porque por essa inteligência a obra de Deus pôde se materializar, pôde se tornar palpável, como nós a conhecemos, na dimensão material. Quando ele preparava os céus, olha o versículo 27, aí estava eu, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu termo para que as águas não traspassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era o seu arquiteto. Era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo. Então nós vemos aí que o Criador, por ele, executa todas as coisas. É como se ele estivesse, e tem, evidentemente, a maior intimidade que nós podemos imaginar. Porque essa fonte de inteligência, o Logos divino, é a ponte entre a criação e as criaturas com o eterno Pai. Ninguém vai ao Pai senão por meio desse Logos divino, que falava pela boca de Jesus com toda clareza. As pessoas fizeram uma confusão pensando que ele era o próprio Verbo. Mas essa fonte de inteligência, ela falou a muitos outros homens sábios, não tão de maneira clara como falou através do Senhor, devido à sua elevada tarefa a ser realizada na face da terra. Bem, eu estava com ele, versículo 30, e era o seu arquiteto. Quem é o arquiteto? É o que faz, o que constrói. E eu estava com ele e era seu arquiteto. Era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável, falando agora da terra, e enchendo-me de prazer com os filhos do homem. Veja a alegria, né, desse Logos divino, que é a alegria do próprio Deus manifesta na nossa vida, na nossa existência, na nossa história, na história dessa civilização, desse mundo.
Olha quantas coisas o homem precisa aprender. Olha como esse mundo está tão perdido, achando que por ele mesmo pode resolver todos os seus problemas. A palavra de Deus não é citada em nenhuma circunstância diante de problemas tão graves que esse mundo está enfrentando, a não ser para desprezo. Essa é a verdade, né? E nós que somos o povo de Deus nem podemos falar nada. Podemos falar nada, infelizmente. Nossa boca está amordaçada até o dia que Deus assim quiser. Agora, pois, filhos, versículo 32, chamando a nossa atenção. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Os que guardarem os meus caminhos. Porque aquele que me achar, preste atenção aí, viu? É importante você refletir sobre isso. Tá bom? Peço especialmente para os homens, a todos, mas em especial os homens, que tem um papel tão importante nas famílias. Porque é ele o esteio da casa. Esse modelo não é machista, não tem nada a ver. Esse é o modelo da criação. Que coloca a mulher verdadeiramente no lugar de honra que ela tem. Que não é o lugar do homem, é outro modelo. Mas eu chamo a atenção especialmente para os homens, sobre os quais repousa grande responsabilidade perante sua família, sua casa, seus filhos e a sua mulher. Presta bem atenção nisso. Agora, pois, filhos, bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos, ouvi a instrução e sede sábios, não a rejeiteis. Não a rejeiteis. Ouvi a instrução, sede sábios. Não rejeite a instrução do Senhor. Não existe nenhum argumento da nossa parte, mas absolutamente nenhum argumento. Eu digo aí aos irmãos, né, especialmente aos homens, você não pode chegar do outro lado e dizer, não, eu tinha uma mulher que era isso, uma mulher que era daquele jeito, daquele outro jeito. Absolutamente, isso não existe nas Escrituras Sagradas. A responsabilidade é maior e pesa sobre os seus ombros. Não rejeite a instrução do Senhor. Bem-aventurado aquele que me dá ouvidos e que espera nas minhas portas cada dia. Porque quem quiser sabedoria, o Senhor vai entregar diariamente para você esse pão precioso, meu irmão. Esse pão precioso, minha irmã. Espera nas ombreiras, né? Ali na entrada da casa do Senhor. Porque aquele que me achar, achará a vida. Aquele que me achar, achará a vida. O que quer dizer isso? Que aquele que não tiver interesse, achará a morte. Tá bem? Tá claro isso aí? O que me achar, achará a vida. E alcançará o favor do Senhor. Por que o favor do Senhor? Porque quando nós buscamos a sabedoria, nós não temos condição nenhuma para tê-la. Nenhuma. Então, nós não recebemos de Deus a sabedoria porque nós merecemos, ou porque há um esforço da nossa parte, e isso e aquilo. Olha, irmãos, não é por aí, não, o caminho. Vamos, com muita humildade, pedir a Deus que nos dê sabedoria? Vamos fazer isso, com muita humildade e simplicidade de coração, sabendo que nós precisamos aprender tudo, que até agora nós não sabemos nada. Estamos dando os primeiros passos no caminho da sabedoria. Então, encontrá-la é um favor de Deus,
É Ele que está nos chamando e nos pondo nesse caminho. É Ele. É favor de Deus. Não é merecimento, não. Pode baixar o tupete. Tá bem? Abaixa o tupete. Larga a mão. E essas coisas, não é assim, só nas coisas de Deus, não, nas coisas da vida também. Para de achar que você entende, que você é mestre, que você conhece as coisas da vida. Fica dando palpite nas redes sociais sobre isso, sobre aquilo. Para com isso. Para com isso. Nós não temos nada a ver com o mundo. Não temos nada a ver com o mundo. Às vezes as pessoas me perguntam, mas eu não devo exercer minha cidadania. Faz o que você puder. O que você puder pelas pessoas, ajuda quem você puder. Mas o mundo já está condenado. Isso não tem conserto. Não tem conserto, já está condenado. Por quê? Porque o alicerce dele é frágil, podre. É podre. Olha só, eles estão acostumando já com as coisas erradas, loucas que eles fazem. Hoje é muito normal fazer doidices, ser desonesto, ser ladrão, ser prostituído. É normal. Não há escândalo nenhum pelas loucuras que os homens fazem. Que escândalo que há? Veja a vida dos nossos governantes e de outros que estão aí pelo mundo afora, fazendo as mesmas coisas. Você vai atrás de dar palpite sobre o que vai ser o mundo, o futuro do mundo. Não tem futuro, irmãos. Não tem futuro, está condenado. Entendeu? Entenda isso de uma vez por todas. Por causa do alicerce. A sabedoria de Deus nos permite compreender isso. Eles construíram a sociedade sob um alicerce frágil. As religiões que poderiam ter ajudado nunca não ajudaram em nada, ao contrário. Elas também estão fragilizadas. E abominam as coisas da sabedoria. As religiões abominam as coisas da sabedoria. Infelizmente. Aquele que me achar, achará a vida, alcançará o favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará sua própria alma. Tá bem? Olha, se você não gosta da sabedoria, fica quieto. Tá certo? Faz crochê e tal, faz alguma coisa. Vai pescar. Melhor. Tá bom? Melhor que você ficar falando uma coisa que você não entende. Se você não acha que as coisas que nós estamos falando, por exemplo, citando aqui o nosso universo, o nosso meio, não estou dizendo que não há outras pessoas que estão recebendo conhecimentos como esse, de uma outra maneira, ou às vezes até superior ao nosso conhecimento. Mas falando aqui no nosso universo, que é um grupo pequeno de pessoas, se você não aceita, não entende, vai cuidar da sua vida. Tá? Vá contra o Senhor, contra o que estamos falando. Pode ter um risco, né? Pode correr um risco, pode ter uma possibilidade de nós sermos pessoas enviadas de Deus. E aí você vai pecar contra o Espírito. Sabe o que é pecado contra o Espírito? Que Jesus tanto falou, que não havia perdão, o sujeito era condenado. Você contra a verdade de Deus. A verdade ela é problemática demais. Por quê? Porque a verdade expõe a mentira do mundo. Por que as religiões não gostam da verdade? Porque expõe as mentiras da religião. Que há muitas mentiras dentro das religiões. Tiveram seu papel e tal, etc. Mas tudo isso já está desgastado. As religiões elas não têm elementos suficientes para sustentar a vida futura do planeta. E é preciso que a vida futura do planeta se fundamente do conhecimento das coisas invisíveis. E as religiões abominam qualquer coisa que venha do invisível. Para eles, tudo é o diabo. Isso ainda vai dar muita confusão ainda. Vocês vão assistir o que vai acontecer antes do fim do mundo. Vai dar muita confusão. Né? Porque eles abominam tudo que vem do invisível. E dizem que representam Deus. Então, se a gente não aceita, não gosta, não entende, melhor cuidar da vida, fazer outra coisa. Não fala contra as coisas de Deus, porque você pode ser pego pelo Espírito conspirando contra Deus. Não é isso que diz a palavra? A palavra diz isso, olha, tem pessoas que estiveram com enviados do céu e não sabiam. Não é mesmo? Não estamos dizendo que nós somos, mas pode ser que a gente seja.
Então, não corra o risco. Se não gosta, segue sua vida, mas não conspira contra, né? Porque as coisas aqui são sérias. Se você tem alguma coisa a dizer, diga argumentando de forma inteligente. Não basta ficar como um papagaio citando passagens bíblicas para dizer que não acredita nisso ou naquilo. Isso não funciona. Tá? Tem que explicar de uma forma inteligente, para poder convencer que a gente está errado e pode estar errado mesmo em alguma coisa. Mas é necessário que haja uma argumentação. Tá bem? E muito bem fundamentada, porque a gente responde à altura. Tá bem? Então, quem pecar contra a sabedoria, contra a fonte de inteligência, contra o logos divino, não é pecar contra a igreja, não é pecar contra Jesus, não é pecar nada disso. É contra a verdade de Deus. Estará violentando a sua própria alma, porque o sujeito vai ser condenado. Todos aqueles que me odeiam amam a morte. Tá certo? Claro como a luz do sol. Bem? Então, irmãos, olha, é claro que nós temos entre nós muitas pessoas simples, almas que são simples, não é mesmo? É normal isso, umas mais velhas, outras um pouco medianas, outros bem simples de tudo, que não entendem das coisas com profundidade, mas sempre se pode aprender. Embora o nosso discurso seja um pouco mais profundo do que o que se escuta por aí, e talvez você tenha uma certa dificuldade, mas você pode perguntar e aprender uma coisa ou outra, vai aos poucos andando para o lado da sabedoria. Pode demorar alguns anos? Pode, mas você vai sempre ter a sua consciência dilatada pelo poder de Deus, que vai te livrar da escuridão. Escuridão é ignorância, tá bem? Não é ignorância intelectual não, viu? Não estou falando de escola, é ignorância das coisas eternas. Nós precisamos saber das coisas eternas, senão nós estamos mortos em nossos pecados. Deus nos abençoe, nos guarde no seu amor e suas muitas misericórdias. Amém. Vamos dizer assim, novidades quando chegaram ao mundo por meio de Jesus e subsequentemente pelos apóstolos, porque Jesus permaneceu muito pouco tempo, não é? E eles, quando começaram a lançar luzes sobre o pensamento dominante, eles foram presos, né? Os irmãos devem lembrar que é uma passagem que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5. Eles foram presos, Pedro e os apóstolos, e eles tinham sido admoestados que não falassem das coisas que eles estavam falando sobre Jesus, que eram novidades, né? A boa nova, eram novidades. Jesus falava desta ciência que nós estamos aqui falando, e falava para os apóstolos, em particular, coisas que não eram faladas para as multidões. Então, eles trouxeram, o sumo sacerdote trouxe Pedro e os apóstolos, e disseram assim: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinassem nesse nome, não ensinasseis nesse nome, e eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Porém, respondendo Pedro, os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro, porque a coisa que era mais ofensiva era falar da ressurreição, que Jesus não tinha morrido, apenas o corpo, mas que ele tinha ressurgido, vivo, que havia uma vida, que a alma ela resistia ao corpo, não é? Sobrevivia ao corpo, como Jesus veio com muita clareza fazer depois e ficou bastante tempo entre os apóstolos. Então ele faz essa advertência e eles queriam matá-lo por causa disso. E eis que, levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado, respeitado por todo o povo, mandou que por um pouco os levassem os apóstolos para fora. E aí então ele faz uma repreensão para os seus irmãos, não é, do Sinédrio, diz: homens israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e a ele se ajuntou um número de uns 400 homens,
o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si. Mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho, não é, se esta obra é de Deus, aliás, se esta obra é de homens, ela se desfará. Mas se é de Deus, não podeis desfazê-la, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Só para lembrar, irmãos, que todas as coisas que vieram contrapor um pensamento dominante, que é a verdade, não é? A Escritura inteira vai nessa direção, elas causaram muitos problemas. Não é? Não vamos esquecer que muitos homens que trouxeram a verdade foram queimados como hereges ao longo da história, não é novidade para nós, para ninguém. Deus, então, nos ajude a compreender estas coisas, porque se esta obra for de Deus, nós não poderemos desfazê-la. E se estivermos, temos que ter sabedoria, como foi nos ensinado agora, discernimento, não é? Para que nós não sejamos pegos lutando contra Deus. Nosso pastor retornou. Vamos agora começar as nossas perguntas. José Carlos, aqui na nossa sala, pergunta o seguinte: parece que estamos diante de duas realidades extremamente conflitantes. Como olhar para as mãos do Senhor, conforme instruções dos Salmos, vivendo em uma realidade tão confortável? Como buscar a fonte universal da inteligência e da sabedoria, vivendo em um mundo com acesso a tantas informações? A pergunta é bastante oportuna, né? Porque nós não entendemos muito bem a proposta de Deus, porque até bem pouco tempo não tínhamos conhecimento da eternidade da alma. Não sabíamos muito bem acerca dos fundamentos da nossa existência. E recebemos de Deus revelações e instruções que nos ajudaram a entender melhor que, em vez de termos nascido no ventre de nossas mães, nossa alma ter sido gerada no momento da concepção, como pensa a teologia tradicional, as nossas almas, elas foram criadas quando o universo foi criado. E cada mundo habitado, porque são muitos mundos habitados, e com certeza, cada mundo habitado tem a sua população. E nós, então, passamos a entender melhor e a nos situar dentro do contexto aqui do mundo terreno. E nos aceitarmos como habitantes desse planeta. Não como alguém que surgiu em determinado período, em determinada época, viveu 70, 80 anos, 90, alguns 100, e depois enfrentou a morte e sumiu, ninguém sabe para onde foi. Uns falam que foi para o céu, para o inferno, outros não sei para onde. Enfim, são poucos que têm conhecimento acerca da realidade. Então, olhando pelo ponto de vista de que estamos inseridos na história e que acompanhamos o desenvolvimento da humanidade, nascendo continuamente, começamos a entender melhor também o que significa sermos santos. Né? Eu acredito que ser santo é o mesmo que ser povo, é ser escolhido, é ser separado. Até bem pouco tempo não havia razão nenhuma para a gente viver separado dos outros. A gente vai morrer, se nós vamos morrer mesmo, então por que nós vamos ser separados das outras pessoas? Vamos desfrutar a nossa vida. Claro, a gente fala de Deus, vai na igreja, canta uns louvores e tal, come a hóstia, blá, 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 e parece que está tudo bem, a gente vai viver, vai comer, beber, dormir, passear, fazer sexo, brincar, dar risada, se divertir, e esperando a morte chegar. Né? Todo mundo faz isso, por que nós vamos nos separar? Mas nós entendemos agora o verdadeiro sentido da palavra, ser separado, ser santo, que é o que significa o sentido correto dessa palavra.
é ser separado para Deus. Não é para viver com Deus, não é para viver no estado de pureza moral e tal, como o pessoal aí criou dentro desse pensamento religioso ocidental. Não é nada disso. Ser separado para Deus é descobrir que nós fazemos parte de um grupo de almas que desde o começo foi marcado para servir o Deus de Israel. Então, dentro de um mundo, como disse o nosso pastor José Carlos, dentro de um mundo cheio de tantos saberes, né? De tanta sabedoria mundana e de tantos recursos, como é que nós vamos procurar sabedoria abstrata, viver uma vida com Deus, sendo cuidado pelo mundo, como se o próprio mundo fosse o nosso Deus? Bom, se nós somos o povo de Deus, nós precisamos viver separado desse mundo maluco. Né? Como viver separado dele? Não se envolver em demasia com o mundo. É não participar da vida das pessoas mundanas, porque tem gente que está dentro da igreja e tem amizade com o povo aí fora do mundo. O povo que vive na bagunça, que bebe, que se engraça com tudo que o mundo oferece de bom, tecnologia, não sei o quê, festas, e tudo quanto é coisa que o povão aí fora está acostumado a fazer. Então, como é que você é povo de Deus se você vive como as pessoas do mundo? Então, nós temos uma razão hoje para nós termos uma vida mais reservada, mais apartada, uma vida mais simples, sem ter anseios, os mesmos anseios que têm as pessoas que têm lá fora. Quais são os anseios das pessoas? É preparar os filhos para serem bons profissionais, não é isso? As pessoas estão preocupadas em arrumar um bom casamento para os filhos? Não estão preocupadas. Elas querem que os filhos ganhem dinheiro. Essa é a realidade do tempo que nós estamos vivendo. Eu não vejo pai nem mãe algum preocupado em casar seus filhos. Por quê? Porque casamento é um problema na visão do mundo ocidental atual. Casamento é uma coisa que pode acontecer se for de interesse das pessoas. Sejam elas do mesmo sexo, de qualquer sexo, é assim que se pensa hoje. E pode se desfazer a hora que não houver mais interesse material, diga-se de passagem. Mas para nós, não é assim. Nós temos modelos que Deus revelou para nós de como as coisas funcionam. Então, os pais deveriam se preocupar mais com a formação espiritual dos seus filhos. Eu não gosto de usar muito essa expressão, porque ela não exprime bem o que a gente quer dizer. Mas com uma formação ligada ao conhecimento das coisas eternas. Nós não podemos criar os nossos filhos para serem excelentes profissionais para poder ganhar dinheiro. Entende, irmãos? Os nossos filhos precisam ser profissionais normais. Entende? Não precisa ter excelência em nada. Em nada. A pessoa pode ter uma profissão e exercê-la normalmente. Hoje, eu até converso bastante com nossa irmã Wanda, né, que é médica, a gente conversa bastante sobre isso. Citando como exemplo, as muitas especializações que se criaram dentro da medicina, e algumas, ou talvez a maioria, totalmente desnecessárias. Antes o médico fazia de tudo, hoje não. Hoje é médico para tudo quanto é coisa. Você está com um problema, uma dor no dedo, tem que arrumar um médico especialista em dedo. No dedo polegar, no mindinho, especialista em pé, em joelho, não sei o quê, tanta coisa que inventaram. Então, nós estamos pensando em formar nossos filhos para ser um profissional excelente em quê? Em quê? Não tem necessidade alguma. A pessoa pode ser uma pessoa normal, pode ser um profissional sem essa excelência que se busca, porque essa excelência é uma invenção do mercado. O mercado que inventa isso, por quê? Porque quer iludir as pessoas. Então, nós, infelizmente, estamos vivendo, hoje, nós que somos o povo de Deus, estamos muito envolvidos com o mundo e vivendo de acordo com a doutrina do mundo. Então, é necessário que nós apartemos um pouco. Eu não estou dizendo absolutamente, mas é necessário que apartemos um pouco da vida mundana. Agora, olha, irmãos, se nós somos de Deus, se nós achamos que somos, a gente não pode ter envolvimento com gente mundana, com gente do mundo. Gente do mundo. O que é gente do mundo? Gente que não quer nem saber de Deus, que nem são escarnecedores. Tem uma vida totalmente torta.
Ah, mas eu tenho um amigo que é assim, eu não quero perder amizade com ele. Você não quer perder amizade com ele? Então vai passear, vai. Vai passear com ele, sei lá, vai para onde você quiser. Entendeu? É isso. Então, eu quero dizer ao nosso pastor que, claro que é uma dificuldade, né? Há uma dificuldade, porque o mundo é o nosso Deus, que serve a nós de conforto, de tudo quanto é coisa. Inteligência, você liga a internet, tem inteligência para todo lado. Sabedoria, a boa parte da sabedoria da internet é mentira, mas não tem importância. Você encontra lá uma coisa que agrada a você, então você acha que aquilo é sabedoria. Não tem nada a ver com o nosso Deus e com a sabedoria divina, que só através dos séculos você vai aprendendo. Eu disse séculos, não é uma coisa que você vai lá, dá um clique e já fica sabendo das coisas, não. Isso não é sabedoria, isso é conhecimento. Né? Nem conhecimento na internet nós podemos acreditar, porque se põe lá o que quiser, mesmo. Então, eu penso, pastor, que é necessário nós vivemos um pouco mais apartado do mundo, como se fôssemos santos, né? Porque espera que nós sejamos santos, ou o povo de Deus, que é a mesma coisa. É isso aí. Paulo de São Luís pergunta: a cada processo criativo, um novo logos é criado? Ou a partir do logos que permanece, as eternidades são criadas? Olha, o logos, de acordo com o que a gente entende, esses processos criativos e ciclos criativos são coisas muito profundas, envolvem um período de tempo muito longo, né, de bilhões e bilhões de anos. A gente não considera a história nesse sentido, de tratar dos bilhões de anos, mas é preciso falar do começo e do fim das coisas. O que nós entendemos, segundo a instrução do Evangelho de João, né, segundo João, logo na abertura, ele diz que o Verbo, no começo, estava com Deus, e o Verbo era o próprio Deus. Então, houve um momento em que eles eram um só, não havia a dualidade. Então, quando gera a dualidade, é porque vai haver a criação. Então, o Logos divino aparece. Né? Terminou o processo criativo, há um estado de repouso, e vai começar de novo um outro processo criativo, certamente o Logos aparece novamente. É o mesmo Logos? É o mesmo Deus, é o mesmo Logos. É a mesma fonte de inteligência, que quando não está atuando, está com o próprio Eterno. Eu tenho falado aqui, a gente usa a palavra Deus, porque é muito comum no mundo ocidental a gente usa para falar do Todo-Poderoso, do Altíssimo. Né? Mas, assim, tratando do sentido dos termos, quando você vai lá olhar o hebraico e tal, a gente percebe que quando fala Deus, na verdade, Deus significa o próprio Logos. Porque Deus já é atuante, é Deus que faz, né? O Deus que cria, que executa e tal. Esse Deus que executa é o próprio Logos. Né? Quando cessa a criação, quando ela encerra o seu ciclo, o que permanece é só o eterno. E o Logos, ele é uno com o eterno, é o próprio eterno. Então o Logos se desfaz. Fica só o eterno estado de repouso. Quando iniciar a próxima criação, no próximo ciclo criativo, primeiro aparece o Logos divino, que é o Logos de sempre. Então não é um outro Logos, é o mesmo Logos, porque é o mesmo Deus. Não há dois. Tá bem? Ricardo de São Luís também pergunta: qual seria uma relação entre o versículo 17 do estudo de hoje, onde os que cedo me buscam, muitos são chamados, poucos são escolhidos, em Mateus 22. E a salvação é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, em Efésios capítulo 2. Tem a ver com o estudo de hoje? Eu queria pedir a irmã para repetir, irmã. Ele fez querendo saber se há uma relação entre o versículo 17 do estudo de hoje, que é sobre eu amo os que me buscam e os que cedo me buscarem me acharão. E ele então pergunta se há uma relação entre quando Jesus fala que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Se há uma relação entre uma coisa e outra. No capítulo, em Mateus 22, né, nessa citação.
E em Efésios 2, quando fala que a salvação é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Está em Efésios capítulo 2. Sim, pode ser pode-se traçar aí um paralelo entre as duas coisas, né? Porque aqueles que são chamados são todos, e não são todos que são escolhidos em face da imaturidade dos que não entram, né? Então, muitos são chamados, mas a proporção de almas que são mais maduras, ela é bem menor, né? Há um número bem menor de almas mais maduras, e a maioria são almas imaturas. Então, a gente vive numa situação em que todos são chamados, mas poucos são aqueles que ouvem e se interessam pelas coisas do nosso Deus. Mas esses poucos é que farão a diferença, tá bem? Então pode-se traçar uma relação aí entre aqueles que amam a sabedoria, que são os escolhidos, e aqueles que amam a morte, né? Que não são os escolhidos, que são as almas mais simples. A diferença está no fato de que os não escolhidos, eles podem ser os condenados, e os condenados não ficarão condenados para sempre. Isso faz uma diferença grande no ponto de vista da teologia tradicional, porque na teologia tradicional eles acreditam que as almas vão ficar para sempre no inferno, o que não é verdade. Não existe para sempre. Um dia tudo tem o seu término, né? E volta tudo a ser o eterno Deus. Bem, então é um novo ponto de vista. Nós precisamos andar por esses caminhos. Bem? Fazer uma observação sobre isso, tá? Pois não? Eu penso assim que aqui existe uma coisa bastante distinta entre o chamado e o escolhido, né? Então, se nós estamos entendendo que há um povo separado, que são almas mais velhas, que vieram primeiro para serem experimentadas para um propósito, e considerando a multidão de almas que existe no mundo, é certíssimo que são poucos os escolhidos, em relação aos chamados, porque os chamados são todas as pessoas. A sabedoria está disponível a todas as pessoas. Um dia, todas as almas terão a sabedoria, serão verbos, né? Mini-verbos, vamos dizer assim, terão essa luz. Então, os poucos escolhidos é no sentido de que essas almas mais velhas, elas estão em menor número mesmo, mas os muitos chamados é que todos são chamados, muitas pessoas ouvem e estão juntos ali e querem ser instruídas, mas não têm a responsabilidade dessas almas mais maduras que foram escolhidas para este propósito. Eu penso que é nesse sentido. Então, muitos chamados e poucos escolhidos. Então, não tem a ver com esse versículo 17, porque isso aí está disponível a todas as pessoas. É importante a gente considerar, irmãos, que nós estamos diante da formação de uma civilização. Então, desde quando surgiu a primeira célula viva, a primeira forma de vida na Terra, começou a história da civilização. O ambiente foi devidamente preparado pela mente divina e suas potestades, enfim, os poderes que são invisíveis e que cuidam da criação. O ambiente foi devidamente preparado para que a vida fosse lançada aqui, como uma pequena semente. Dessa primeira semente nasceram todas as demais formas de vida que nós temos aqui no mundo, inclusive a espécie humana, né? Os animais, as plantas, os insetos e tudo mais. Então, trata-se da formação de uma civilização. É um planeta habitado. Né? Se você pudesse pegar uma nave e ir lá em Marte, Júpiter, tal, nesses outros planetas que tem em volta do Sol, você não iria encontrar nada lá, porque lá não é um planeta que foi feito para ser habitado fisicamente. Essa Terra nossa aqui, esse planeta, existem outros no universo semelhantes a ele, foi elaborado, preparado devidamente para que pudesse abrigar a vida. Você vê, nós não estamos nem tão longe da estrela, que é o Sol,
a ponto da gente morrer congelado e nem tão perto do Sol a ponto da gente derreter. Nós estamos no ponto certinho, onde recebemos o calor necessário, o frio e tal, para a gente ter um clima que é uma coisa maravilhosa. Né? Então, a mente divina, as potestades, anjos, serafins, enfim, seja o que for, estão trabalhando para poder fazer com que aqui nesse lugar, nesse planeta, haja uma civilização. Possam bilhões e bilhões de almas, que são almas humanas, possam viver e desfrutar da criação de Deus. E um dia conhecer o próprio universo. Um dia vai ser isso que vai acontecer. Então, nesse processo de formação de uma civilização, nós lutamos com a grande força destrutiva que é a ignorância. Né? E com a dificuldade de que a ignorância ela predomina por longo tempo em face do planeta demorar muito, no nosso ponto de vista, no nosso tempo, para sair do estado de selvageria e avançar para o estado de civilização mesmo. Né? Então, você dá uma olhada no planeta, você vê que, por enquanto, não é uma civilização, é um rascunho de uma civilização, mas tem injustiça para todo lado, mentira, roubalheira, grupos que se aproveitam de tudo, grupos econômicos, grupos políticos, militares, tanta coisa que existe no planeta, em várias nações, né, que mostra ainda a selvageria, a brutalidade do mundo, do sistema que tem no mundo e o atraso das almas que vivem aqui. Então, nós que representamos o pessoal da inteligência, o pessoal da luz, né, da sabedoria e tal, temos uma grande dificuldade de viver num lugar assim. Claro que o mundo não gosta da gente. Ué. Se o mundo vier nos abraçar, bater palma para as coisas que nós estamos falando, é porque nós estamos perdidos com eles. Então, nós precisamos saber como que isso funciona, como que as coisas funcionam e o que é que está acontecendo. Então, estamos num processo de formação de uma civilização que vai atingir um estado de desenvolvimento inimaginável, impensável a glória que vai revestir esse planeta, assim como outros planetas do universo. Então, não dá para pensar que uma parte da população vai ser condenada a uma região infernal para sempre. Isso só existe dentro de uma teologia extremamente limitada, que é produto também do atraso dessa humanidade. Essa teologia que existe aí nas igrejas, que tem um papel para esta humanidade, é tão atrasada quanto esta humanidade. Daí, no futuro, não vai ter nada disso, vai ter um outro tipo de religião, entre aspas, né? Porque não vai ter templo mais. Mas vai ser o quê? Um entendimento, uma consciência universal acerca das leis naturais da nossa relação com o nosso Pai, que é o Criador de todo o universo. Não é Deus de igreja, não é o Deus de sinagoga, não é Deus de nada, é o eterno Deus, o eterno Pai, de onde nascemos, de onde viemos. E somos a imagem e semelhança desse Pai. Somos verbos, como disse a irmã, né? Pequenas fontes de inteligência, que nasceram da inteligência maior, que é o Criador. Então, temos que entender as coisas por esse ponto de vista, não é ponto de vista religioso, é um ponto de vista científico. Claro que aborda um aspecto que transcende a matéria, mas que um dia a ciência vai entender que é real, que é verdadeiro. É isso. Na sala também, Delmo, de São Paulo, ele pergunta, é certo pensar que Logos não é um ser criado, mas a manifestação do Eterno? É certo pensar isso, é a manifestação relativa do Eterno, né? Que o absoluto, se ele manter o estado absoluto dele, não tem criação. A criação surge quando o absoluto, num ponto dele, desse ser infinito, ele gera um ponto de relatividade. Então surge uma percepção fora do absoluto. Essa percepção é o que se chama logos. Então ele é como se fosse uma inteligência, uma estrutura que vai gerar a criação e sustentar ela funcionando durante todo o ciclo criativo. Tá bem? É o próprio Deus manifestado em si mesmo, né, num estado de relatividade. Vamos imaginar assim, Del, que nós pudéssemos sair uma nave viajando a uma velocidade do pensamento até a gente chegar no limite do universo. O universo tem um limite. Né? Embora as pessoas pensem que o universo é infinito, ele não é, ele tem um limite. E qual é o limite do universo? O ser absoluto.
A gente vai chegar num lugar que nós vamos topar com a fonte da inteligência, que é o verbo. Então, para qualquer lugar que a gente for, nós vamos achar essa natureza manifesta do próprio ser absoluto. Se nós rompêssemos aquela barreira, vamos imaginar, isso é tudo imaginação, mas é importante para a gente entender. Imagina que esse verbo não é uma pessoa, claro que não é. Imagina que é um elemento, né, uma energia, vamos pensar assim, talvez fique melhor. Eu chegasse ali, chegasse no verbo, olha, eu cheguei na energia que é chamada logos, a fonte da inteligência. Bem, agora eu vou atravessar essa fonte. Então, nessa nave imaginária, eu pegaria e atravessaria a parede dessa energia que é a fonte de inteligência, o logos divino. O que aconteceria comigo? Eu entraria no estado de absoluta existência. Eu voltaria a ser o próprio Deus. Entendeu? A minha percepção faria com que eu fundisse dentro do próprio ser absoluto de novo. Eu sairia da relatividade existencial. Entendeste? Então, nós existimos dentro do ser absoluto, do ser eterno, como uma bolha. Existisse dentro de um universo, dentro de um oceano infinito. Imagina um oceano, um mar, infinito. Não tem superfície, é água para todo lado. Até onde você for é sempre aquilo. Existe uma bolha ali dentro está o universo. E o que mantém o universo funcionando é esse logos, esse verbo, que está em todos os lugares imagináveis da criação. Tá bem? Acho que deu para entender. Se não, você pode fazer pergunta de novo. Pois não, irmã. Silma, uma pergunta do YouTube. Silma Pereira pergunta: após o estabelecimento da nova civilização, com poucos os escolhidos, entende-se que a humanidade continuará se reproduzindo. Quem serão essas almas que repovoarão a Terra? Olha, as palavras elas podem gerar uma certa confusão. Eu acredito que os escolhidos a que se refere a Escritura são as almas do povo, são as almas do Israel bíblico, o Israel das Escrituras. Eu penso isso, os escolhidos. Isso não significa que os que não foram escolhidos não vão ser salvos. Porque ser escolhido é uma coisa, ser salvo é outra. A salvação é que quando a alma atinge um estágio tal que permite ela viver numa civilização. Mesmo que ela seja limitada e tal, tem uns costumes meio complicados, difíceis, como existe nos países por aí, diferente das orientações do nosso Deus. Mas não são pessoas más. São almas que já estão em condições de viver numa civilização, de aprender coisas novas, porque não são resistentes. Entende? Então, o fato de ser uma parte das almas serem escolhidas não significa que as demais estão condenadas. Porque senão ficaria só o povo de Deus. É só o povo de Deus que vai ser salvo? Absolutamente. Absolutamente. Aliás, eu penso, aqui é um pensamento que eu estou apresentando agora, às vezes se a pastora não concordar, por gentileza, pode falar. Eu acho que o povo de Deus ele já é salvo desde o começo. Eu penso isso. A questão toda é que nós não sabemos se nós pertencemos ao povo. Nós não temos essa certeza. Então nós temos que perseguir a salvação como qualquer outra alma. Mas eu penso que desde o começo, as primeiras almas que ele escolheu para ser o povo dele, que sim, foram nascendo as almas, chegou um tempo, ele fez, isso aqui é meu rebanho. Essas são as almas que eu vou escolher para me representar na civilização futura, porque isso é que é o papel de Israel. Na civilização futura. Não agora, é na civilização futura. Entende? Então, é claro que se ele escolheu um grupo, marcou para ser o povo dele, treinou, provou, fez, aconteceu, é claro que as almas já estão salvas desde o começo. Elas já estão escolhidas. Ah, mas elas não vão passar pela prova, pela dificuldade? Vai, mas já está marcado para ser salvo, porque é o povo dele. Agora, e as demais? Bom, as demais são almas imaturas. É a experiência que vai determinar se a alma vai ser salva ou não. Então, no meu ponto de vista, eu penso que o que as Escrituras se referem, as palavras de Jesus ali, não significa que só vão ser salvos escolhidos. Ser escolhido é uma coisa, ser salvo é outra. Tá bem?
Olha, o escolhido sempre é salvo, o salvo nem sempre é escolhido. Esse é o que eu penso. Gostaria de ouvir a pastora, a nossa irmã, por favor. Nós já conversamos sobre isso várias vezes, meu irmão. E até mesmo do texto de salvação, vamos rever, inclusive, o texto de salvação por causa desse pensamento, né? Já chegamos a essa conclusão de que os escolhidos, é, existe essa marca, né, de almas mais antigas que estão nessa experiência, porque Deus definiu para elas esse papel, como é um papel, como um elemento dentro do corpo, né, do corpo, desenvolvido pelo apóstolo Paulo. Acho que é nesse sentido. Agora, a gente faz confusão entre escolhido e salvo, sem dúvida. E é importante, né, só para completar a resposta da irmã, as almas que vão habitar o planeta são as almas que vivem nele, são os habitantes. Os condenados, inclusive, eles vão ficar um tempo passando umas dificuldades aí lá no tal do Lago de Fogo e Enxofre, né? A gente não sabe quanto tempo é. A nossa referência sempre são os 1000 anos da Babilônia, mas a gente não sabe se é 1000, se é 2000, 10.000, nós não sabemos isso. Não dá para afirmar essas coisas, talvez no futuro a civilização possa ter esse conhecimento. Eu digo que nós estamos apenas começando a aprender sobre um caminho que vai embora. Né? Nós estamos aí falando dos primórdios de uma ciência, né? Os primeiros fundamentos de uma ciência. Então, nós não podemos afirmar com certeza, mas depois que eles terminarem esse processo de purgação, vamos dizer assim, né? Ficar sofrendo ali como se estivesse depurando, em função dos seus atos, até que a sua consciência atinja um estado de razoável equilíbrio, eles vão voltar para nascer de novo na civilização. Até lá, o planeta já vai ter avançado pelo menos 1000 anos adiante. E o ambiente vai estar totalmente favorável para recebê-los. Então, os que vão habitar o futuro são os habitantes de hoje. São todos esses homens que nós conhecemos nas várias nações que pertencem à população planetária. É isso. Penso que a questão da salvação, como o conceito que nós admitíamos, ele tem a ver com o conceito religioso de salvação, dá um pouco de confusão em termos de entendimento, né? Nós entendemos que a salvação é um vínculo com Deus. É isso que é salvação. A hora que a alma ela entende de onde ela vem, que ela tem um Deus que a guia, embora não compreenda ainda esse Deus muito bem, mas ela é guiada por Deus em sua vida, né? No texto de salvação, que já faz tempo que se escreveu esse texto, né? Foi motivo de um dos nossos encontros, talvez o segundo encontro, não lembro bem, depois que chegaram essas revelações, estávamos desenvolvendo o pensamento de que aquelas almas que vieram para essas tarefas dentro do povo, como Moisés, Davi, Salomão, os reis, enfim, algumas figuras, né, os profetas, eram almas salvas, porque elas já tinham um conhecimento de Deus. Então, é esse conceito que nós pensamos, né? Nós pensamos que deve ser desenvolvido, assim, compreendido melhor em relação à salvação. É óbvio que todas as almas serão salvas, todas as almas, como também nós acreditamos que existe um número de almas que foram geradas, né? Geradas no seio de Deus durante a criação, para este planeta, para cada planeta tem, vamos olhar só para o nosso, porque a gente não tem ainda conhecimento da dimensão de tudo, logicamente, estamos começando ainda na madrugada dessa ciência. Então, todas as almas que foram criadas, geradas para esse reino, para essa civilização que está sendo construída, serão salvas, ou seja, terão consciência de quem são, da sua eternidade, da sua origem, da sua destinação. Isso que significa a salvação, né? Não estarão mais em perigo de se perder na morte. Então, eu penso que à medida que nós vamos amadurecendo na compreensão, no entendimento, nós vamos entendendo melhor e saindo um pouco desse conceito de salvação trazido pelas religiões, que ele é bastante complicado. Ok. Eu tenho uma outra pergunta aqui. Dona Regina Lazari, aqui no YouTube, fez uma pergunta, mas sobre
Atos 45, 46, 47 ficou sem clareza, porque não tem, Atos 45, 46, 47 não tem esses capítulos em Atos, então talvez tenha esquecido de colocar qual é o capítulo. Então, por isso que eu não li, né? Então, se ela está me ouvindo, pode refazer a pergunta. Vera também, Vera Martins, aqui no YouTube, ela pergunta como entender a afirmativa de que todos são chamados, mas nem todos escolhidos. Refere-se à diferença entre salvação e escolhidos? Isso a gente eu acho que talvez ela tenha compreendido, que já foi discutido isso aí. Mas, se o pastor quiser reforçar... Acho que ficou bem claro, né, irmã, sobre a questão de ser escolhido e ser salvo, né? Na relatividade da nossa existência presente, da nossa vida, da vida antes da civilização atingir o estado de maturidade, nós convivemos com essa situação que há almas que estão salvas e outras que não estão ainda. Isso é só uma diferença da expansão consciencial. Quando a alma expande a sua consciência a um ponto em que ela não resiste mais ao amor de Deus, naturalmente ela já é salva, não precisa se converter a uma outra religião ou seita, né? Naturalmente, a vida ela já é um processo de aperfeiçoamento da alma, mesmo que apresente essas injustiças, guerras, imperfeições, tantas coisas como a gente vê. Sempre as coisas estão concorrendo para o bem, entende? Então, nós sabemos que todos serão salvos, mas há na relatividade os que estão salvos e os que não estão, a gente não tem como saber. Então, todos nós devemos buscar a salvação todos os dias da nossa vida, né? E crendo que nós fazemos parte desse povo chamado povo de Deus, esse povo escolhido. E nós vamos saber se é assim mesmo com a chegada dos tempos apocalípticos. Tá bem? Então, que Deus nos abençoe a todos.